Olá, sou o pastor Ailton Alves e quero ensinar que toda indecisão já é uma decisão para o fracasso. Em Josué, capítulo 24, versículo 1, lemos: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. No versículo 15, Josué os exorta: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amigos, este texto aborda o momento solene da relação de Josué, então líder da nova nação de Israel, com os principais líderes das tribos que compunham aquele grande povo. O fato notável é que havia se passado muitos anos desde que aquele povo entrara na terra da promessa e Josué percebia uma indecisão quanto a quem eles haveriam de servir. Quem seria o seu Deus? De acordo com as advertências e atitudes de Josué, há 3 elementos básicos que devemos levar em consideração para as tomadas de decisões. Primeiro, decida quem deve decidir. Josué conclama toda a nação a tomar uma decisão, mas essa decisão ele cobra dos líderes, dos anciões de Israel, dos seus cabeças e dos seus juízes e dos seus oficiais. Amigo, seja na sua vida pessoal, você toma as suas próprias decisões sobre a sua família. Quem deve decidir são os pais. Quando um pai e uma mãe não decidem quais são os valores da sua família, eles irão permitir que qualquer outro venha decidir. Quando um líder, em qualquer atividade ou segmento, não decide o que fazer, para onde ir, ele irá permitir que outros decidam em seu lugar. E não poderá se queixar depois, pois se omitiu nas suas responsabilidades. Nas mensagens às 7 igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse, capítulo 2, para elogiar ou para repreender, as mensagens foram direcionadas aos seus líderes. Os grandes conquistadores deram nome aos seus impérios, tal reconhecimento da história ao seu papel enquanto líderes. Contam-se que Alexandre o Grande lhe foi perguntado o que ele atribuía como sua principal virtude enquanto conquistador. E ele respondeu: jamais vacilei naquilo que queria. Segundo, decida sobre os seus fundamentos. Sabem o porquê há muita gente indecisa ou que decide mal? Porque não fizeram decisões sobre os seus fundamentos. Ao intimar aquele povo a escolher o seu Deus, a quem haveriam de servir, de cultuar e honrar, naquele exato momento, Josué exorta: escolha hoje. Com esta exigência, Josué estava ensinando aquele povo a tomar decisões de acordo com seus valores fundamentais. Aquele era o começo de uma nação, mas também serve para aqueles que estão no começo da sua vida adulta, de um namoro, de um casamento ou de uma carreira. Ao tomar a decisão sobre aquilo que mais importa, aquilo que te define, que fundamenta você como pessoa, isso diminuirá o conteúdo das suas decisões e poderá se concentrar apenas na sua forma imediata. Toda decisão exige uma determinada quantidade de energia do nosso cérebro. Quanto mais complexa se torna a decisão, mais energia gastamos. Desta maneira, muitas pessoas não decidem ou decidem mal porque todas as suas decisões se tornam muito complexas, pelo simples fato de não ter decidido quais os seus valores fundamentais previamente. O jovem cristão, comprometido no namoro ou noivado, sério, não precisará gastar muita energia para dar uma resposta ao assédio na rua ou no trabalho, porque sabe quem ele é. O homem ou a mulher cristãos, casados, não precisarão, de igual maneira, sequer pensar como reagir
em condições semelhantes, porque a decisão já foi tomada lá nos seus votos de compromisso. O funcionário não precisará pensar sobre o que fazer com os recursos da empresa, porque essa decisão já foi tomada no compromisso com seus valores éticos. Quando Neemias estava sendo assediado por um sedutor sacerdote impostor, que lhe queria o mal e o aconselhou a se esconder nas dependências do templo para se proteger de um suposto ataque dos seus inimigos. Rapidamente ele decidiu ignorar as recomendações do enganador e responde: um homem como eu se esconderia? A indecisão ou as decisões erradas de outros não impedem a minha decisão. Josué era o líder civil e espiritual de toda a nação, mas como todo líder autêntico, ele não faz imposições sobre as suas decisões individuais ao seu próprio povo, mas nos domínios da sua casa, da sua família, ele deixa claro que haveria de decidir. A indecisão ou a decisão errada de cada um não haveria de comprometer a decisão de Josué sobre a sua família. Há pais que lamentam as condições deploráveis que se encontra a sociedade, mas nada fazem quando toda a imundícia entra livremente para dentro das suas casas. Pais que lamentam a rebeldia dos seus filhos, ou a falta de disciplina destes, ou a sua falta de responsabilidade. Mas pais não foram colocados nessa condição para se lamentar. Cabe a eles tomarem decisões firmes sobre o que acontece debaixo dos seus tetos. Caso se omitam, irão responder por isso com muito sofrimento e tristeza. Caro amigo, homens e mulheres espirituais, os heróis da fé, fizeram decisões firmes pela sua fé, acima de qualquer outra coisa que haveriam de decidir. Entre estes estão José, Gideão, Davi, Daniel e seus amigos, Paulo, entre tantos outros. O compromisso da fé desses personagens foi o substrato, o seu fundamento de vida. O que marcou os grandes líderes, os notáveis da história, entre outras coisas, foi as suas capacidades de decisão. De tal forma que ouso dizer, toda indecisão já é uma decisão para o fracasso. Portanto, decidam. Tenham um excelente dia, despertados com a palavra, em nome do Senhor Jesus.